Vejo que Deus tá cuidando de mim. No meu levantar, sinto que Deus tá cuidando de mim. Cuida de mim na tempestade, na ansiedade, em momentos de dores. O que eu preciso, só Ele sabe. Cada detalhe Ele me surpreende. Cuida de mim, só Ele me entende. Cuida de mim, só Ele me entende. Sempre por perto, nunca me deixa. Ele me ama, isso eu tenho certeza. Ele cuidará de mim. Ele cuidará de mim. Nele eu confio de toda a alma. Não me desespero, mantenho a calma, pois sei que cuidará de mim. Ele cuidará. É isso aí, gente. Uma boa noite para vocês. Hoje uma edição especial aqui da programação O Pacificador. E eu estou muito feliz em poder estar aqui falando com vocês mais uma noite, mais uma oportunidade, mais um pacificador sendo realizado aqui pela minha timeline e também pelo meu canal no YouTube, Robson Freitas. Saiba que você que está aí do outro lado é o meu convidado especial para passar alguns momentos aqui conosco, nessa programação tão especial dessa noite de quarta-feira. Gente, eu estava um tanto quanto relutante hoje em realizar essa programação por muitas coisas, por muitos motivos, na verdade, sabe? E a cada minuto que foi passando e se aproximando das 11 horas da noite, o meu coração foi apertando, sabe? Apertando e foi angústia que eu senti, mas aquilo foi aquela sensação que algo muito importante deveria ser realizado nessa noite. Um abraço para Ana Paula e o Emerson, para o meu amigo Daniel Santana, Dudu, a Gi Lopes também. E nós fomos mais uma vez surpreendidos com uma notícia tão triste ontem aqui na nossa cidade, né? Daquela moça que tirou a sua vida. Logo nesse mês que tem esse título tão forte. É uma campanha nacional contra o suicídio e muitas pessoas deixam passar isso leve, outras pessoas pesam bastante a situação, mas muitas pessoas não param para pensar na importância desse tema e o porquê que esse mês tem também esse tema, né? E com essa notícia de ontem, gente, eu fiquei muito triste, sabe? O coração da gente não tem como. Por mais que eu não conhecia a pessoa, mas foram quantas pessoas que já fizeram isso. E o que eu me preocupo muito é que tem muitas pessoas pensando em fazer isso. Acabar com a sua vida, acabar com o seu sofrimento, acabar com aquilo que está trazendo tanto mal para a sua existência. E um dos caminhos mais pensados, analisados, é o suicídio, é acabar com a sua própria vida. E hoje, se você for, eu fiquei pensando, analisando, né, como a noite de hoje combina com um momento difícil. Eu hoje estou com um diagnóstico de infecção no pulmão, que eu peguei domingo, então por isso que a minha voz está ruim. Passei um dia de cama hoje, deitado,
tive que sair fazer o obrigatório, que foi as compras dos nossos produtos, que não tinha o que fazer, senão não teria como produzir hoje à noite. Então saiu tomar um ventinho à tarde, sem poder para mim fazer as compras. Analisa o meu dia de hoje. Peguei o meu diagnóstico do raio-x de domingo com infecção no pulmão. Aí hoje eu estava de repouso, precisei saí comprar as coisas, retornei para casa, voltei a deitar, fiz inalação, tomei meus remédios. E agora à noite a minha esposa foi fazer a produção dos produtos, né, que nós temos da empresa da Rono. O que aconteceu aqui na minha casa? Não foi no meu... Olha que coisa, na minha casa, não no meu bairro. A minha casa acabou a energia, a luz. Só na minha casa. Eu estava deitado, me preparando para fazer o pacificador às 9 horas, né, que é o horário base da programação. Eu vi que apagou a luz, estava deitado, não estava dormindo, estava cochilando. A minha esposa veio com os meus filhos ali, todos alvoroçados, acabou a luz e tal. O pão de mel estava assando dentro do forno. Aí ela teve que vir tirar todo o pão de mel do forno, passar para o forno a gás na cozinha no escuro. Porque a massa, você sabe como é que é a massa, daí já perde a massa, perde toda a receita, né? E eu fiquei tranquilo, não falei nada, fiquei quieto. Falei, vou ter que fazer o quê? Vou ter que assar lá no fogão de gás mesmo, né? Aí, meu estômago ruim, tipo uma dor de barriga, esse negócio estranho. Parece que eu tô com febre, gente, ó, eu tô vermelho. Minha temperatura tá estranha, meu pulmão tá com infecção. Tá um dia atípico, chuva, frio, vento gelado. Nós não estamos no inverno, né? A noite parece que ela tá até mais escura hoje. Aquela sensação sombria de... Parece que tá alguma coisa errada, alguma coisa fora do seu lugar. E eu acordei. Agora, tinha dormido de novo e acordei. Era 15 para 11. Quando eu acordei, eu me deparei com toda essa situação e com o tema que eu tinha pensado em falar hoje, que a sua vida importa. Todas as vidas importam. E eu entendi de maneira muito clara a importância de estarmos realizando mais essa edição do Pacificador hoje. Eu não tenho como saber quem está me assistindo se essa pessoa não fizer um comentário na live, no ao vivo, sabia? A sua visualização ela pode ser oculta, exatamente. Porque se você não comentar, não mandar boa noite aqui para mim, eu não tenho como saber que você está me assistindo. Mas essa não é a minha preocupação hoje. A minha preocupação hoje é compartilhar com você uma reflexão. E eu não quero te convencer de nada. Não estou aqui para falar que sou melhor que ninguém e que existem pessoas melhores, mais fortes ou mais fracas. Não. Eu estou hoje aqui com infecção no pulmão, com dor de estômago, não estou bem, numa noite esquisita, fria. Só na minha casa acabou a luz e acendeu agora, faz pouco tempo que voltou a luz, num dia que não era para mim estar aqui. Por quê? Eu poderia falar, não, hoje eu vou descansar, vou dormir. Mas é assim que muitas das vezes nós nos encontramos. Aquelas circunstâncias da vida que são difíceis mesmo. Porque parece que está tudo errado, tudo que você planeja e faz com sacrifício, uma outra circunstância anula tudo aquilo e você parece que perdeu o seu tempo. Quando era para estar quente, está frio. Quando era para estar a luz acesa, está a luz apagada. Quando era para você estar bem, você está doente. Quando era para você sair, a sua vontade é ficar deitado. Você não está entendendo que está muito igual a minha noite de hoje? Então a gente que faz isso que eu faço, gente, quem prega, quem ministra, quem passa uma mensagem de Deus, é doído, não é fácil. Por quê? Porque a gente vive o que a gente tem que transmitir. A gente tem que superar uma situação para ajudar você que está me assistindo a superar essa situação que você está vivendo. E é isso que eu estou fazendo hoje aqui. Eu precisei entender, colocar essa situação na mesa e perceber que Deus tem uma palavra para o seu coração e eu tenho algo a te dizer nessa noite. A tua vida importa. Infelizmente, essa moça que decidiu acabar com o seu sofrimento, com a sua vida, ela não conseguiu, quem sabe, ter uma mensagem tão rápida e tão fortalecedora para a vida dela. E quem sabe você fala assim, Robson, mas então eu acho que eu vou desligar a programação porque eu estou bem, porque eu não estou com depressão, porque eu estou tranquilo. Não, mas é para você mesmo que é essa programação. Por quê? Porque nós estamos bem quando os nossos estão bem. Eu sei que alcançar os de fora é mais difícil, mas alcançar os de perto é fácil. Porque está uma palavra, um abraço, um conselho
de distância a solução. Muitas das vezes nós nos distraímos com a correria da nossa vida e não vemos que quem está do nosso lado está com depressão, está passando por momentos difíceis e precisando, e a alma dele ou dela gritando por ajuda. Então que essa palavra de hoje, essa ministração de hoje, essa rápida reflexão me ajude e te ajude a abrir os nossos ouvidos para o clamor das pessoas que estão mal. Porque, cara, aquela moça que faleceu ontem, eu não sei como que ela fez, o que aconteceu, não vem ao caso, mas quanta comoção na rede social hoje. Quantos amigos conhecidos dela se pronunciando, postando fotos junto, e por que você fez isso? Você não deveria ter feito isso. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas quantas dessas pessoas não foi sensível a perceber que ela realmente não estava bem e que a depressão é uma doença que tira muita vida, tira mais vidas que muitas outras doenças tão visíveis por aí. Então é necessário você entender que todas as vidas valem, todas as vidas têm muito valor, entendeu? E eu tenho um texto que veio ao meu coração hoje assim, muito forte. E eu quero ler com você, e não vai ser demorado hoje não, tá? É bem rápido, bem objetivo. Mas eu queria ler contigo esse texto porque é muito forte. Falou muito ao meu coração, é um salmo muito conhecido também. Como apagou a luz, eu achei que nem ia poder fazer a programação de hoje. Eu nem passei ele aqui para o meu esboço e nada. Mas vou ler diretamente aqui da Bíblia para você, para a gente concluir essa reflexão hoje. Salmo 116 diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. O salmista, quando está relatando para mim e para você essa história de outrora vivida e superada por ele deixa muito claro, primeiramente, o que eu considero na vida de qualquer pessoa o alvo mais preciso a ser acertado, que é a plena convicção que o ser humano tem sobre o amor que ele sente por Deus. O salmista começa o Salmo 116 dizendo: Eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Ele foi muito humano nesse comentário. Por quê? Porque ele já está justificando por que ele sente amor por Deus. O salmista falou assim: Eu amo o Senhor, porque esse Senhor ouve a minha voz e ouve as minhas súplicas. A primeira pergunta que eu tenho a fazer para você nessa noite é isso. Por que você não ama a Deus? Você tem uma resposta precisa para me dizer? Porque o salmista está contando aqui o porquê que ele ama a Deus. Porque quem a gente ama, a gente não fica longe. Quem a gente ama, a gente quer estar por perto. Quem a gente ama, a gente tem prazer de conversar. Quem a gente ama, a gente quer estar abraçado, quer estar presente, quer entender dos problemas, quer ouvir, quer falar, quer contar, quer cantar, quer agradecer. Mas quem a gente não ama, a gente não quer por perto. Quem a gente não ama, a gente quer distância. Quem a gente não ama, a gente não quer que essa pessoa faça parte do contexto da nossa vida. Mas quem a gente ama, a gente quer por perto. Sempre. O salmista aqui me responde, eu, para o Robson, que estou lendo o que ele escreveu, por que ele ama o Senhor. Robson, eu amo o Senhor porque esse Senhor ouve a minha voz e as minhas súplicas. A pergunta que eu tenho a te fazer nessa noite é essa, a primeira. Por que você não ama a Deus? Será que o seu coração está plenamente convencido de que Ele não te ouve? Que Ele não ouve a tua voz? E que Ele faz questão de não dar valor às suas súplicas? Será que essa é a sua indagação sobre esse elo que está quebrado do seu sentimento de amor a Deus? Mas por que isso é tão importante, Robson? E por que você já foi direto nisso? Porque não tem como você ter um relacionamento com alguém que você ama e você está bravo. Ou que você não ama, ou que você não conhece. Ou alguém que você considerou muito, que você deu muito louvor, atenção. Existem muitas pessoas hoje que começam a sua depressão pela sua decepção com Deus. Sabia? Porque se decepcionar com as pessoas, gente,
é até mais comum. Porque as pessoas erram mesmo, as pessoas são falhas, as pessoas esquecem. As pessoas têm compromisso com você e elas esquecem. Ou elas assumem um compromisso com a maior boa vontade e elas te esqueceram. Hoje o Tiaguinho, meu brother, meu mano, já vou contar uma coisa boa do que nós lançamos hoje. Ele estaria aqui porque eu não estou bem de saúde, mas ele tinha outro compromisso. E não foi por mal que ele esqueceu. Ele, mano do céu, não vou poder estar aí no pacificador porque eu tenho um outro compromisso, que eu já tinha assumido antes, né? Então, porque é ser humano, nós somos falhos, a gente não tem como conseguir estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Só que o que eu me preocupo é quando as pessoas culpam a Deus. E é Deus a pessoa que ela está decepcionada ou decepcionada. Entendeu? Mas, Robson, você não sabe o que Deus fez para mim. Não sei. Mas eu quero saber. A mensagem de hoje é para mim descobrir. A gente precisa entender o porquê que essa mágoa está dentro do teu coração em relação a Deus. Porque eu tenho aqui toda uma mensagem para te passar, toda uma reflexão para me te contar. Eu coloquei aqui algumas perguntas. Quem é você para Deus? Onde que começa a depressão? Quais são os sintomas pertinentes da depressão? O ato de se levantar no meio dessa circunstância e também que Deus ainda pode curar você. Tá tudo aqui escrito e é tudo muito verdadeiro. Mas antes de tudo isso eu preciso entender o que Deus fez para você. Que você não ama mais Ele. E que você não sente mais um elo de ligação com Ele. Chegou um tempo da minha vida, eu muito inocente, imaturo, novinho. Digo novinho porque era menos de 23 anos, eu acho, 24. Ou era por aí. E bateram no meu carro. E eu tava certo, Gi. Eu tava na preferencial. E um cara cortou a preferencial. Não tinha seguro no meu carro. Pagava uma parcela muito cara. Era mais piazão, mais novo. Queria ter um carro melhor. E aquela circunstância foi no último dia das minhas férias. Não estava trabalhando. Eu estava certo. O rapaz que bateu no meu carro se negou a consertar o carro. E falou que não tinha o que fazer e tal, e tal, e tal. E eu sempre fui uma pessoa muito boa. Muito honesta, sempre dizimei na minha igreja, sempre ofertei, sempre fui um cara honesto, digno, bom marido, fiel, sabe? Sempre lá participando de tudo que pediam para mim na igreja, sempre optando por fazer o bem. E esta circunstância de nada, de uma, vamos dizer, uma perca financeira, conseguiu mexer com algumas das minhas estruturas emocionais. Porque lá dentro de mim surgiu uma voz assim, você não merecia ter passado por isso. Gente, quem que vai dar bola para uma coisa dessa? Aí eu me lembrei que essa voz já tinha tocado na minha cabeça um tempos atrás, quando eu era bem novo, de verdade. Eu tinha acho que 21 ou 22, quando eu comprei minha primeira moto. Eu comprei uma moto zero. E eu tava imprudentemente falando no celularzinho de flip que tinha, por baixo do capacete assim, e eu me distraí com uma placa de pare, atravessei uma rua da cidade e bati a minha moto na traseira do Vectra, voei por cima do Vectra, caí rolando e já levantei bravo de ter batido a moto e eu senti a mesma coisa. Por que que isso aconteceu comigo? Não deveria ter acontecido isso comigo. Só que eu não sabia responder essa indagação. Aí, quando bateram no carro, eu senti a mesma coisa. 9 meses depois, gente, bateram no carro de novo. Um outro cara cortou a preferencial. Bateu tão forte no meu carro que o meu carro virou comigo na rua, de ponta cabeça. E eu fiquei lá dentro. Em nenhum dos acidentes que eu tive, dos vários, estava alguém comigo. Sempre estava sozinho. E mais uma vez essa voz veio atormentar o meu coração e a minha cabeça. Eu, mais imaturo, mais novo, menos maduro, não sabia que isso são verdadeiros gatilhos. Que você liga e fica lá ligado, atormentando você, até quando você deixar eles ligados. E essa coisa ficou me incomodando, porque Deus deixou acontecer isso comigo. Chegou a um ponto de querer interferir no meu amor por Ele. Mesmo eu sendo atuante, pregador, na igreja. E eu me lembro de uma circunstância onde eu me ajoelhei e tudo isso começou por uma intervenção de uma amiga, que eu tenho um carinho excepcional por ela. Ela é filha de um missionário, hoje ela é missionária na África. E o pai dela era um homem de Deus extraordinário. Ela é uma mulher de Deus também. E ela um dia falou para mim, teve toda a coragem, uma baixinha arretada. Ela viu que eu estava com esse problema e eu tinha muito temor e medo, temor de entristecer a Deus. Porque dentro do meu coração eu não deveria ter passado por aquilo, por eu ser uma pessoa boa.
sabe? Isso foi o meu primeiro gatilho de depressão dentro de mim. E isso veio de um jeito devastador no meu coração. Porque eu não tinha como culpar a Deus, eu estava culpando a Deus e não queria, e Deus não tinha culpa nenhuma, e eu estava indignado, e eu estava me destruindo por dentro por causa de um gatilho ligado. E um dia essa minha amiga, na cozinha da minha casa, me prendeu no canto da parede assim. Olha a audácia. Falou assim, por que você não fala para Deus o que você está sentindo, Robson? Nossa, cara, isso foi muito forte. Eu fiquei quieto assim, fingi que não estava entendendo. Ela falou assim, fale para Deus o que você está sentindo. Se você está com raiva, fale para Ele. E eu lembro que foi um choque muito forte. E eu passei por uma depressão muito forte em 2014. Eu não gosto de contar isso, mas o tema da noite é propício. E eu comecei a me afastar, eu perdi a conta do meu trabalho, eu saí do meu quarto, eu fui dormir na sala, eu fiquei muito mal. A minha mente apagou uns 45 dias da minha vida, eu não me lembro o que eu fiz, onde eu estava, o que eu comi, eu não lembro nada disso. Numa madrugada ou outra eu acordei, com o som ligado, era 4 e pouco da manhã, a minha vida estava toda bagunçada, eu não sabia mais que dia que era, eu estava desempregado, a minha esposa grávida de 7 meses para ganhar minha filha, Naeli, que é o meu raio de sol, que vocês conhecem. E eu desisti do meu trabalho, eu estava sem dinheiro, a gente com casa financiada, carro financiado, conta para pagar, ela indo trabalhar 7 meses de gravidez, barriguda, e eu me lembro de uma manhã que eu nunca vou esquecer, já tinha passado aí uns mais de 30 dias, 40 dias eu com depressão, dormindo na sala, e ela, eu nunca vou esquecer disso, ela chegou no trinco da porta assim, respirou fundo e olhou para o chão. E eu tava com a coberta no rosto, fingindo que tava dormindo, porque eu acordei com ela. E eu olhei ela e olhei a carinha dela assim para mim. E ela não conseguiu falar nada, a minha esposa. Fechou a porta e foi trabalhar. Aquilo para mim não foi bom, foi um tapa, foi um chute, um tiro dentro do meu coração. Porque eu me senti um inútil. Eu me senti um nada. Eu tava aqui como um peso, parece, para mim e para ela. E isso começou a afetar os meus sentimentos. Porque eu não estava sendo pai direito, eu não estava sendo marido certo, eu não estava sendo o homem que estava sustentando a casa, eu estava desempregado porque eu tive que desistir do meu trabalho por causa da minha depressão. Nesse tempo eu procurei a ajuda de um amigo, grande homem de Deus, e ele não conseguiu me ajudar. Porque não é toda hora que um amigo vai conseguir te ajudar. Por mais incrível que ele seja ou ela seja, eles não têm o ser humano não tem essa capacidade, às vezes, de resolver o teu problema. E eu lembro que eu fiz um teste. Eu estava muito mal. E nesse teste tinha 20 questões, 20 sintomas. Desses 20 sintomas de depressão, apenas 2 sintomas eu não sentia. Que eram envolvidos, que tinham a ver com eu tirar a minha vida, sabe? Eu acho que a minha gratidão a Deus sempre foi algo muito forte dentro de mim. E eu achava uma injustiça muito grande eu fazer isso com os meus filhos, enfim. Mas era só as 2 coisas que eu não sentia. Os outros 18 sintomas eu tinha todo dia, pertinentes, me destruindo. Eu tinha um desinteresse total por qualquer coisa que você possa imaginar. Eu não queria que ninguém viesse na minha casa, eu não queria atender o telefone para mim era um pavor, gente. Vocês não têm ideia, vendedor, né, a vida inteira, eu sei que ninguém conhece esse meu lado, mas hoje é um dia que o meu coração está quebrantado para falar sobre esse assunto, sabe? Então a gente vai falar, vou contar, vou falar, e eu tenho certeza que isso vai ser bom e vai ser uma boa experiência para você ouvir. O meu desinteresse era enorme, eu queria largar de tudo, eu queria largar da igreja, lá do meu, não de Deus, mas do meu serviço, sabe? Que me gastava muita energia, eu era líder do louvor, era músico. A minha vontade era largar, eu tinha largado meu emprego, eu não tinha mais sonho nenhum. Eu achava que eu não ia conseguir pintar a parede da minha casa porque era muito difícil, porque não tinha dinheiro. Eu senti que se quebrasse alguma coisa da minha casa, tipo um DVD, na época que tinha DVD, eu não ia ter condições de comprar outro. Pra você ter uma ideia da circunstância, da nóia assim da minha cabeça. E tudo pra mim, tudo pra mim, era uma dificuldade extrema para realizar. Tudo era muito difícil. Como assim tudo? Sair de casa para comprar uma sacola de pão que fosse no mercado era muito difícil. Respirar era difícil. Viver se tornou muito difícil. E quando eu fiz esse teste, eu percebi que eu estava me sentindo assim, extremamente o meu teste deu depressão severa.
Eu fui indicado a ir a um psiquiatra urgentemente, a tomar medicações fortes urgentemente. Não tinha outro passo, a não ser os outros 2 sintomas que me esperavam. Por quê? Porque a depressão não é frescura. A depressão não é um estado de estresse. A depressão não é birra das pessoas. A depressão não é uma coisa que você vai chegar para alguém e falar assim, poxa vida, mas então levante daí, vamos fazer alguma coisa da vida. Não. A depressão é uma ausência de algumas substâncias no teu cérebro. Então ela não é algo, a doença só mental ou espiritual. Ela é uma ausência de coisas do teu cérebro que te ajudam a ter ânimo, interesse, vontade. Ela é uma doença, entendeu? E eu me lembro que nessa época eu fiz uma pergunta, eu percebi uma coisa dentro de mim. Eu quis entender quem que eu era para Deus. O salmista começa o Salmo 116 falando que ele ama o Senhor, porque esse Deus ouve a voz dele e ouve as súplicas dele. Nesse momento eu consegui entender e falar, Deus, quem é o Robson depressivo, desempregado, fraco, sem argumento, aqui extremamente desanimado, frustrado para o Senhor? Quem é essa pessoa para o Senhor? Quem sou eu para o Senhor? E eu pude entender que eu para Deus, você para Deus, e quem seja a pessoa, por mais assassina, pecadora, mentirosa, ou quem seja essa pessoa, ou por mais correta, até o ponto de achar que não merecia acontecer coisa ruim com ela, todas essas pessoas são filhos de Deus. E quando eu entendi isso, eu falei, eu sou seu filho, Senhor. Eu lembro que dessa circunstância que eu não aceitava de ter acontecido comigo, de terem batido no meu carro, tinha um evento na minha igreja, lá na Associação Betel, um evento com bastante gente, e eu fui nesse evento. E nesse evento Deus falou muito forte comigo. E eu me lembrei da conversa que eu tive com a minha amiga. Ela falou, fale para Deus o que você está sentindo, Robson. Se você está com raiva, fale. Mas você tem que falar para Deus. O teu problema não é com as pessoas. E nessa noite a mensagem foi muito forte. A reflexão foi muito forte. E eu lembro que eu fui à frente receber a oração. E quando eu dobrei o meu joelho na frente nessa oportunidade, eu consegui falar para Deus. E eu consegui enxergar o gatilho dentro de mim. Que gatilho era esse, Robson? Era um gatilho emocional que eu não merecia ter passado por aquilo, por causa de eu ser uma boa pessoa. É uma coisa tão boba, gente. Uma coisa tão simples, né? Parece que o meu senso de justiça falava assim, não, uma má pessoa merecia ter que batido no carro dela e tal, mas eu não. Eu sou uma boa pessoa. Como se eu ser uma boa pessoa me isentasse de passar por dificuldades e frustrações na vida. Mas eu estou abrindo para você uma coisa muito íntima minha. Uma coisa que eu sofri, sabe? E aí, tomara que não apague a luz de novo, meu Deus. Deu um pique de energia aqui agora. Mas se a gente consegue terminar. E aí eu me lembro que eu fui para frente e eu falei para Deus. Eu reconheci. Eu falei para Deus, Deus, me perdoa. Eu te culpei por isso. Eu culpei o Senhor pelo meu acidente, sendo que o Senhor não tem nada a ver com isso. Eu escolhi a rua, eu que escolhi sair aquele dia. E enfim, dentro de tudo isso que aconteceu, me perdoa. Mas eu quero contar o que eu estou sentindo e eu fiz isso para Deus. Por quê? Porque Ele é meu Pai. Ele não é um amuleto na minha vida. Se o teu filho chegar e falar que está bravo com você e pedir perdão, você vai chorar junto e abraçar ele. E foi isso que Deus fez comigo naquele dia. Falei, Deus, a culpa é minha, não é tua, mas eu estava bravo. E eu fiquei tão mal com isso, com tanto temor de deixar o Senhor triste comigo por eu ter ficado bravo, que eu me afastei um pouco. E eu não sei viver longe de Deus, gente. E você também não sabe. Eu começo toda essa reflexão dizendo que você precisa conseguir expressar dos seus lábios, eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e Ele atende às minhas súplicas. A solução, ela começa com o seu amor sendo expressado pela sua boca em relação a Deus. O salmista falou assim, ó, laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, e eu fiquei aflito e triste. A depressão, ela produz aflição, ela produz tristeza,
ela produz dentro de você angústias que parecem que são angústias do inferno mesmo, como diz o salmista aqui, laços de morte, porque parece que a morte ela é uma realidade a todo momento para você. Parece que uma decisão que você tomar, você vai acabar com tudo. E o salmista estava com depressão aqui. A Bíblia não usa o termo depressão, mas essa angústia profunda é depressão. Ó, laços de morte me cercaram. O que significa isso? É quando você acha que só o que está do teu lado é a morte, a vida já está perdendo espaço. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Quando ele usa o termo inferno, porque quem irá para o inferno, no caso, não tem mais solução. É uma coisa que é um sofrimento constante. Ele quis comparar o sofrimento de uma alma condenada com a alma vivente dele no momento da circunstância do problema que ele estava enfrentando. Essa angústia se apoderou dele, ele ficou aflito e triste. Porém, ele invocou o nome do Senhor. Senhor, por favor, livra a minha alma. Olha o que ele disse. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, ele me salvou. Ó minha alma, volte ao sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Viver com Deus não é uma experiência, é uma experiência que fortalece a outra. O salmista já tinha sido livrado por Deus há um tempo atrás na sua vida e ele utiliza essa experiência para fortalecer o seu presente. Ele trouxe uma experiência do passado. Ó minha alma, volte ao sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. No 6 ele fala, o Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, ele me salvou. Existiu um momento na vida dele que ele estava prostrado e o Senhor já tinha salvado ele. Aí ele lembrou disso. Aí ele falou, peraí, alma, calma. Eu sei que você está com laços de morte cercaram você, minha alma, angústias e aflições e tristeza, mas calma. Volte ao sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. O salmista falando com a alma dele. A minha alma volta, pois livraste-me da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos e da queda dos meus pés. E aqui ele firma um propósito. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Existiu um momento, depois dessa oração, que eu senti que esse gatilho foi desativado dentro de mim. E eu pergunto para você, onde começa a depressão na vida de uma pessoa? Começa numa circunstância que ela não aceita e que ela não consegue resolver rapidamente. A maioria do começo da depressão na vida das pessoas é essa. Aconteceu alguma coisa com você que você pode não ter culpado a Deus ou até mesmo ter culpado a Deus por isso. Como se Deus fosse o culpado de ter acontecido isso na sua vida. E essa circunstância se tornou um gatilho. O que é um gatilho? Para mim um gatilho é como um interruptor. Vamos mudar o nome para um interruptor. O interruptor da luz que você deixa ligado. Ou o interruptor da luz que você deixa desligado. Essa circunstância do passado, essa perca, essa sua decepção, esse problema, essa coisa que feriu você, a sua alma, o seu coração, que aconteceu contigo, se tornou um interruptor. Aqueles que liga e desliga, sabe? E ele está ligado. Essa luz está quente, atormentando o teu sentimento, o teu coração. E isso pode ser o começo de uma depressão, ou isso pode ter sido o começo da sua depressão, da sua angústia e do seu problema que hoje você encontra. O que eu digo? Esse gatilho trouxe para você muitos sintomas pertinentes. Desânimo, estresse, falta de vontade, um pânico, síndrome de pânico, sabe, aquela vontade de parar tudo, aquela vontade de largar a mão, aquela vontade de exagerar demais. Porque esse gatilho ficou ligado, esse interruptor ficou ligado dentro de você. Agora o que eu digo? Não existe como você alcançar esse gatilho sem a ajuda da oração. Sabia? A oração é algo que a ciência não consegue explicar o resultado que ela produz dentro do coração da pessoa que faz isso. Oração, olha a oração do salmista aqui. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Você que me assiste hoje, saiba que a sua vida é muito importante para Deus. E se você hoje passa por um momento de sofrimento intenso,
de angústia profunda, de desânimo, sabe, de depressão na sua vida, faça essa oração comigo nessa noite. Ó Senhor, livra a minha alma. Ó Senhor, livra a minha alma. Ó Senhor, livra a minha alma. Se você hoje passa por depressão, se você hoje está pensando em tirar a sua vida, se você hoje está achando que essa é a única solução porque laços de morte cercaram você, porque angústias do inferno já se apoderaram da tua mente e você está aflita, está triste, querendo acabar com tudo, faça essa oração igual o salmista fez. Ó Senhor, livra a minha alma. Faça isso. Hoje é um dia muito, como eu disse no começo da programação, né? Um dia estranho, sombrio. O clima tá ruim, tá vento, tá frio. Passamos por uma tempestade ontem na cidade. Perdemos mais uma pessoa para depressão ontem aqui em Guarapuava também. Hoje um rapaz foi assassinado lá no bairro 2000 também. Então a violência está tomando conta, as coisas estão cada vez mais sombrias. E a vida com depressão é uma vida muito triste, muito sombria, muito ausente de sorriso, muito preto e branca, muito ausente de cor. Só que eu quero dizer para você que eu estive em depressão em 2014. Como eu já contei alguns fragmentos da história aqui. E nesse tempo eu não tinha mais vontade de fazer nada. O desinteresse era muito grande por tudo, sabe? Só que aconteceu um fenômeno na minha vida chamado Rise Up. E como que pode as coisas, né? Deus sabe de tudo. Rise Up é o nome da nova música que o Thiaguinho, meu amigo Thiago TG, lançou hoje. Até inclusive está no meu canal do YouTube e no canal dele. Eu fiz uma participação nessa música. E essa música ela significa levante, levantar-se. Levanta-te, levantar-se. É o ato de você se levantar. Rise Up. E nesse meio dessa depressão, eu me lembro que quando eu consegui desativar esse gatilho, qual gatilho que era, Robson? Eu tinha culpado a Deus pelo que tinha acontecido comigo. E quando eu consegui desativar esse gatilho, desligar esse interruptor, eu senti que as minhas pernas voltaram a funcionar de novo. E era uma questão de escolha. Eu levantar da onde eu estava prostrado e começar a tentar de novo. E eu me lembro que eu tive a oportunidade, e olha a situação, gente. Como eu estava desempregado, eu não tinha dinheiro para nada. E eu lembro que tinha um retiro dos jovens da minha igreja, e todo mundo foi convidado e tal, e eu lembro que eu não tinha dinheiro. E eu poderia simplesmente ficar mais triste com isso e ficar na minha casa e não participar. Eu lembro que eu procurei a liderança dos jovens e falei assim, ó fulano, eu tô sem dinheiro, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso ajudar lá na organização, cuidar da galerinha de noite lá, cuidar das barracas, do retiro, ajudar vocês. Se vocês acharem que isso dá, eu posso participar. Para muita gente isso pode ser humilhante, até mesmo para mim. Só que eu não estava mais preocupado com isso, eu queria me curar. Eu queria levantar de onde eu estava, sabe? Eu queria que existisse um rise up na minha vida, um se levantar, né? E eu lembro que ele falou, claro, Robin, lá eles me chamam carinhosamente de Robinho na minha igreja. Mas é por carinho mesmo, né? E daí eles falaram, claro que você pode. Então você ajuda a gente e fica pelas inscrições do retiro, sua e da sua esposa. Falei, fechou então. E eu estava com depressão, gente. Terrivelmente depressivo. Depressão severa. E a depressão, além de todo mundo que me conhece, sabe que eu sou bem pesado, então já tem as dores do meu peso, mas as dores da depressão, elas são piores que as dores do peso, sabe? O meu corpo vivia inclinado, meus ombros viviam pesados, as minhas pernas viviam doendo, latejando, a minha coluna vivia travada pela depressão, pela dor que a depressão produz no corpo de quem está com depressão, sabe? E eu lembro que eu caminhava um pouco, eu me sentia exausto, destruído, qualquer caminhada, qualquer movimentação. E eu me lembro que eu fui no primeiro dia, ajudei os meninos a arrumarem as barracas, a nós fazermos a organização do salão do evento e tal. E à noite era o primeiro culto. E eu estava tão destruído, que eu não aguentei ficar no culto, gente. Porque daí imagina, eu trabalhei o dia todo, eu não aguentava ficar de pé. Eu fui lá, passei um pouquinho no começo do culto lá, e realmente não consegui ficar no culto depois. Não tive condições de ficar. Voltei na barraca, falei para minha esposa, com a minha sobrinha, ir lá assistir o culto. E o meu filho tinha 2 aninhos na época só.
se eu não me engano, por aí. E eu voltei a deitar na barraca. E aqui eu quero contar o meu testemunho para você, para finalizar essa edição do Pacificador de hoje. E lá na barraca eu falei com Deus. Lá na barraca eu fiz o que o salmista fez aqui. Eu fiquei muito tempo sem falar sobre a minha depressão. Eu não tinha contado para Deus sobre a minha depressão. Eu não tinha pedido para Ele livrar minha alma nenhuma vez ainda. Eu orava pelos outros, eu cantava pelos outros, eu fazia tudo pelos outros. Eu não parei de fazer as coisas da minha vida, sabe? Eu continuei no arrasto, mas fazendo. E eu lembro que nessa noite, o meu filho mexendo no celular, eu deitado na barraca, o culto rolando, a galera feliz da vida lá. Eu lembro que eu tive coragem. Falei pela primeira vez com Deus. Falei, Deus, o Senhor poderia me curar dessa depressão. Eu sei que o Senhor tem poder para curar, e o Senhor poderia me curar dessa depressão. Hoje é sexta-feira, Deus. Se até segunda-feira eu senti que nada mudou na minha vida, eu vou procurar um psiquiatra, vou tomar remédios fortes, porque a minha família precisa de mim vivo aqui. E eu não quero morrer. Eles precisam de mim. Mas eu quero dizer para o Senhor uma coisa, Senhor. Só quero te dizer isso. O Senhor pode me curar. E eu sei, eu acredito nisso. E se o Senhor quiser me curar, faça isso por mim, por favor. Eu acredito. Mas se nada acontecer nesse final de semana, segunda-feira eu vou procurar ajuda em remédios, médicos e tal. Quando eu acabei de fazer essa oração, o meu filho fez xixi na calça. Ele era pequenininho. Eu falei, o que é isso, Samuel? Você fez xixi na calça? Daí peguei, homem, né? Peguei o celular, já fui mandar mensagem para a mãe dele. Quando eu tava mandando a mensagem, a minha esposa chegou na barraca com uma cara de assustada assim. Robson, tá tudo bem? Aí eu olhei assustado, falei, tá tudo bem, o Samuel fez xixi na calça aqui. Ela, não, pode ir lá no culto, então deixa que eu troco a roupa dele. E eu levantei, nossa, tudo travado, muita dor, e fui lá no culto. E não entrei. Fiquei no salão de fora, assim. Tinha o salão principal, onde eles estavam lá chorando e cantando, e eu fiquei lá fora. E nessa hora, assim, eu senti que eu estava tão ausente daquilo, sabe? Parece que aquilo era tão longe para mim, não era mais aquilo que eu tinha que viver. E nesse momento, um amigo meu pegou o microfone lá na frente e falou, cadê o Robson? Gente, vocês não têm ideia como isso para mim foi triste, porque eu não queria ser visto, eu não queria que ninguém viesse falar comigo. Quando a gente está cansado, com depressão, você não quer que ninguém te enxergue, você quer ficar isolado, sabe? Eu passei a mão na cabeça e falei, meu Deus do céu, ele vai me enxergar aqui, eu vou ter que cantar, ou eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Levantei a mão, ele vem aqui, Robson. Eu por dentro falei, ai meu Deus, eu só queria ficar aqui, Senhor, quieto. Levantei, fui lá na frente, estavam todos os jovens, umas 300 pessoas assim, chorando, cantando. E esse meu amigo foi muito usado por Deus essa noite. Ele falou, Robson, vem aqui na frente. Ele pegou o microfone e falou assim, ó, há mais de 10 anos, o Robson abençoa a vida de vocês, canta por vocês, ora, prega por vocês, e vocês até são curados através da vida dele. Mas nessa noite, quem precisa de uma cura é o Robson. Eu olhei para ele assim, assustado, fiquei impressionado, né? Ele falou, quero que todos vocês levantem as mãos agora e nós vamos orar pela vida do Robson, para que Deus cure ele. Meu Deus, gente. Só que a depressão, ela tira as tuas emoções, sabe? Uma pessoa que estivesse no estado físico normal, ele ia se emocionar, chorar e ficar muito grato. Eu fiquei grato, mas eu não senti nada. Eu não fiquei feliz, não fiquei triste. Eu só fechei o meu olho. Quando eu fechei o meu olho, que eles começaram a orar por mim, eu me lembrei da oração na barraca, de 5 minutos atrás. Falei, Deus, isso não é coincidência. Isso não é coincidência. Eu acabei de pedir para o Senhor que o Senhor poderia me curar, e eles acabaram de me chamar aqui, eu acredito. E eu comecei a falar, eu acredito. Eu acredito. Eu acredito na minha cura. Eu acredito, eu acredito. E nisso eles oraram, me abraçaram, todos chorando e tal. Eu agradeci, mas gelado assim, sabe? Não senti nada. Mas eu só falei para Deus que eu acreditava. E eu retornei lá para fora do salão. E nessa hora, eu sentei, como eu estou sentado aqui agora falando com vocês. E eu abaixei a minha cabeça e falei assim, ó. Eu sou meio louco mesmo, né? Falei, que loucura é essa, né? Caramba! Pensei comigo, né? Eu acabei de orar lá e acontecer tudo isso. Nessa hora, gente. Eu quero que você preste muita atenção agora e eu quero que você use a tua fé para você entender esse final desse meu testemunho nessa noite. Eu estava com a cabeça baixa assim, ó.
Nessa hora eu senti uma água quente sendo derramada na minha cabeça, na minha nuca, assim. E não era uma água fina, ela era tipo uma água mais grossa, era tipo um óleo quente. E esse óleo começou a ser derramado na minha cabeça. Eu com o olho fechado, eu tomei aquele susto. Pensei, meu Deus, o que que é isso? E aquele óleo continuou sendo derramado na minha cabeça. Quando aquele óleo passou assim pela minha testa, pela minha cabeça, eu senti uma paz no meu coração, na minha mente. Aquele óleo continuou sendo derramado, gente. E foi derramando, eu lembro que esquentou o meu ombro assim, porque era um óleo quente, sabe? E quando ele passou, que ele chegou na altura do meu coração, eu senti que a mão de Deus entrou e como se tivesse arrancado a casca de uma ferida mal cicatrizada. Do meu coração, uma casca. Olha, eu me arrepio tudo de falar isso. E eu dei um grito de dor naquele momento. Ai, eu lembro que eu gritei assim, porque eu senti que uma coisa tinha sido arrancada no meu coração. E naquele exato momento, eu posso dizer para você com toda a convicção da minha alma, que Deus me curou daquela depressão. Ele arrancou do meu coração aquela casca daquela ferida. E eu me senti curado naquele momento. Porque Deus ouve a voz e a súplica daquele que está doente, triste, aflito. Jesus me curou naquela noite. Arrancou do meu coração aquela ferida e eu me senti curado daquela depressão. Eu consegui dormir aquela noite inteira e quando eu acordei de manhã no outro dia eu era outra pessoa, gente. Parece que aquelas dores, aquelas dores da depressão todas sumiram do meu corpo, porque Deus realizou um grande milagre na minha vida. Esse não é o testemunho de alguém que eu ouvi. Esse testemunho não é de uma pessoa que mora lá nos Estados Unidos. Isso aconteceu comigo no ano de 2014. Deus me curou, Deus arrancou do meu coração toda a depressão. A minha vida ficou fácil depois? Não. Eu tive que procurar, eu passei por 2 anos desempregado. Eu perdi o meu carro, o banco levou, foi embora. Não dá tempo de contar tudo para vocês aqui. Muitas circunstâncias aconteceram difíceis ainda, mas aquela aflição e aquela depressão, Deus curou. O que eu estou aqui hoje sem voz, sem condições físicas de estar realizando essa programação, porque eu estou com infecção no pulmão, não estou bem de saúde, meu estômago não está legal, nem banho eu pude tomar porque acabou a luz só da minha casa hoje. Mas mesmo assim, eu estou aqui falando para você que você é importante e que a tua vida importa. Mas o começo da cura dessa depressão é você conseguir expressar o seu amor por Deus. Se entre você, o teu amor e Deus, existe uma barreira de um trauma, de uma circunstância que você culpou a Deus, sendo que Ele não tem culpa nenhuma, resolva esse problema primeiro. Não deixe que essa tua mágoa com Deus, inexistente, continue te afastando de Deus. Ele não tem culpa nenhuma. São as nossas decisões que nos levam a circunstâncias ruins que acontecem conosco. Então faça isso nessa noite. Perdoe a Deus por isso que você acha que Ele tem culpa, porque Ele não tem culpa de nada. Fale, eu te amo, Deus. Por favor, laços de morte estão me cercando. Angústias do inferno estão se apoderando de mim. Eu estou aflito, eu estou triste e eu preciso de ajuda. Livra a minha alma desse sofrimento. E eu te garanto que Deus vai livrar a tua alma nessa noite. E Deus vai te dar força para se levantar. Deus vai te dar força para superar os obstáculos que esse mar da vida trouxe e deixou tudo na tua frente, parece. Mas sem a ajuda de Deus é impossível. Clame por ajuda nessa noite. Fala assim, Senhor, livra a minha alma, me dá força. E eu digo para você que eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz naquela barraca. Ele ouviu as minhas súplicas e Ele curou meu coração daquela depressão. E é isso que eu profetizo para a sua vida nessa noite também. Esse livramento, essa cura. Eu não consigo continuar porque a voz chegou no final agora aqui. E eu estou medicado, vou fazer inalação agora, depois dessa programação. Eu não estou bem de saúde, mas eu não poderia deixar de falar isso nessa noite. A sua vida é importante. Você vale muito para Deus.
Todas as vidas são importantes. Procure a ajuda de Deus. Eu sei que os teus amigos não têm muito o que falar para você, a tua família não te compreende, as pessoas não te entendem, eu sei. Mas Deus pode trazer alívio para a sua alma abatida nessa noite. Tá bom? Clame a Deus hoje. Não durma sem falar com Ele. Dobre os seus joelhos hoje. Agradeça pela sua vida. Agradeça por essa paternidade. Você é filho de Deus. Ele te ama. Conta para Ele as tuas dores, tuas angústias, que eu tenho certeza que Ele vai livrar a sua alma e te dar força de se levantar mais uma vez, porque a sua vida é muito importante para Ele. Amém? Eu quero agradecer aqui nessa noite, de coração, a esse carinha que aparece aqui na televisãozinha aqui do lado, que é o Prensadão Marechal. O Prensadão que é o meu apoiador aqui dessa programação, o Lucas Avreluk, dono do Prensadão, sempre apoia e apoiou o Pacificador. E eu finalizo essa programação agradecendo ao apoio do Prensadão Marechal, que é um cara que é um incentivador para mim estar aqui falando de Deus para vocês. Obrigado, Lucas. Você que não conhece, vai lá no Prensadão. O Prensadão é maravilhoso, gente. É um lugar delicioso para comer aquele cachorro quente maravilhoso. E o Lucas é um apoiador aqui do Pacificador. E eu agradeço a vida do Lucas. Agradeço a vida desse cara, gente fina, parceirão de todas as horas. Gente, eu não estou aqui fazendo um drama com a minha saúde, não. Eu sei, amém, Maria, eu creio que Deus está me curando novamente desse problema no pulmão, dessa infecção. Isso é só um detalhe. Eu só vim aqui como eu estou hoje, debilitado, para dizer para você que não é todos os dias que as coisas vão sair como você quer que seja. Não é todos os dias que as coisas vão dar sempre certo. Mas o segredo da vida é superar os dias difíceis, os dias maus, e não deixar de falar do amor de Deus para ninguém. Porque tem muita gente precisando ouvir de Deus, de você. E não é só nos dias bons, não, nos dias de sol, mas é nos dias de chuva, dia que acaba a luz só da tua casa, diz que você está com infecção no pulmão, diz que as coisas não estão como você queria que estivesse. Seja forte, levante-se, peça a ajuda de Deus, que eu sei que Deus vai te ajudar nesses dias também. Amém? Ó, beijo no coração, Deus te abençoe. Eu quero deixar essa música para você ouvir agora. O nome dessa música é Cuida de Mim, da minha prima Fran Pereira. Ela gravou e Deus usou essa música para me curar uma vez. E eu sei que Deus pode usar essa música agora para curar você também. Deus te abençoe. Fica com Deus, escuta essa canção. Eu tenho certeza que é uma mensagem de Deus para você nessa noite. Na pureza de um olhar, vejo que Deus está cuidando de mim. No meu levantar, sinto que Deus está cuidando de mim. Cuida de mim na tempestade, na ansiedade, em momentos de dores. O que eu preciso, só Ele sabe. Cada detalhe Ele me surpreende. Cuida de mim, só Ele me entende.
cuidar de mim. Só Ele me entende. Cuida de mim. Só Ele me entende. Só Ele. Sempre por perto, nunca me deixa. Ele me ama, isso eu tenho certeza. Ele cuidará de mim. Ele cuidará de mim. Nele eu confio de toda a alma. Não me desespero, mantenho a calma, pois sei que cuidará de mim. Deus cuida de mim. Sempre por perto, nunca me deixa. Ele me ama, isso eu tenho certeza. Ele cuidará de mim. Ele cuidará de mim. Nele eu confio. Não me desespero, mantenho a calma, pois sei que cuidará de mim. Ele cuidará de mim. Ele cuidará.